Bom dia, meu povo! Bom dia, Brasil! Vambora! Estamos começando mais uma semana com um tema poderoso. Muita dúvida as pessoas têm, questionamento sobre esse assunto. Então vamos conversar. Vamos conversar sobre sintomas, possíveis sintomas, né? De maldição. Deus abençoe. Eita glória, vamos chegando. Charme o valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia? Bom dia, Ana, bom dia. Bom dia, Eunice, Ana Cristina, Pai do Senhor, Raquel, Miriam. Em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Deus abençoe a vida de vocês, a casa. Vamos conversar um pouco sobre esse tema hoje. Longe da multidão, eu descobri. Bom dia Raquel. Bom dia, Dayana. Thelma, Deus abençoe. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Deus abençoe, gente. Hoje nós vamos falar sobre alguns sintomas, né? Sintomas comuns da existência de maldição. Tem um lugar pra mim, Dayana, Marli, Deus abençoe. Não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Aleluia! Ó, se você ainda não está participando da sala de oração, você que está aqui no Instagram, ou você que estiver vendo pelo YouTube, entra na sala de oração de guerra. Ali tem um tempo de oração que a gente faz para orar pelo seu pedido. Muita gente tem chegado a receber oração, tá? Tem sempre uma intercessora que vai estar orando por você. Carrega o nome da família. Amém? Deus te abençoe. Thelma, Dayana, Marli, Paz do Senhor. Nós tivemos nosso primeiro encontro de mulheres intercessoras esse ano, né? Agora no mês de outubro. Foi assim, sobrenatural. E Deus tem feito muitas maravilhas no nosso meio. E eu quero... Juliana chegou aqui, deixa eu colocar aqui, Juliana. É um tempo de renovação que a gente passa. Nós trabalhamos aqui durante o ano todo, gerando através dos ensinos da palavra de Deus, da orientação sobre intercessão, sobre cura. E esses encontros com mulheres intercessoras é um tempo de renovação, de troca, de alinhamento, onde a gente alinha os pensamentos e aquilo que Deus quer, né? Para aquele dia, para aquele ano. E aí eu quero te convidar. Nós vamos ter o próximo, que vai ser dia 8 de março. Já põe aí na sua agenda, 8 de março, para você participar conosco, tá? Vem aqui nos seguindo. Tô sempre aqui ensinando. Paz. E esse dia, quando a gente se encontra, é um dia de Deus nos tratar, nos curar, alinharmos tudo aquilo que a gente vem conversando e receber de Deus uma palavra, tá? Vai gerando no seu coração para você estar conosco. É um tempo precioso de cura e de treinamento, tá bom?
Nós vamos lançar agora em janeiro, mas já está aberto, você já pode procurar aqui o suporte, a Juliana, para você dar o seu nome, tá? Uma lista de espera. Eu quero participar, Nathalie. A gente vai abrir uma turma para que a gente possa, de forma sistemática, ensinar você sobre intercessão, libertação e batalha espiritual. Então a gente vai ter 4 pilares e também a parte de mapeamento. São 4 pilares nessa escola. Você vai ter o material e você vai ter todo o auxílio aí da gente, tá? Então vão ser 2 meses de aula, de ensino, de treinamento. Isso é bom para sua vida, mesmo que você ainda não trabalhe com intercessão na sua igreja, ou de círculo de oração, ou coisas desse tipo. Mas pensa, quando você está preparada, vai chegar da parte de Deus o chamado. Entende? Deus chama. E aí você já está pronta para poder falar: eis-me aqui, Senhor, eu vou. Então vamos lá, você que está já em algum tipo de trabalho, ou para a sua vida, porque você é uma intercessora dentro da sua casa. Você é intercessora no seu lar. Pensa você ter estratégias, você saber como orar, você saber como fazer uma oração territorial, como ungir a sua casa, como orar, como fazer atos proféticos. Então tudo isso a gente vai passar nessa mentoria Vida Plena que a gente está chamando, tá? Então você já pode dar o seu nome aí para Juliana para ficar na lista de espera, tá bom? Olha, eu quero participar. Vai começar em janeiro, vai ser ao vivo e online. E depois a gente vai ter os nossos encontros presenciais, tá bom? E aí vai vir mais gente, a gente vai estar ali trabalhando dentro dos nossos encontros, que é os seminários presenciais que a gente vai fazer. Então vem para essa mentoria Vida Plena, amém? Você já pode falar aí: eu quero, Juliana, participar. E aí a gente vai passar para você todas as informações. Os meus esforços. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nesse momento. Eu já oro, Senhor, entregando essa live nas tuas mãos, esse tema nas tuas mãos. Muita gente tem dúvidas, Senhor, sobre essas palavras que eu vou falar aqui hoje. Ilumina minha mente, Pai, para que eu possa transmitir conhecimento. E a partir disso, haja libertação na mente. Haja libertação, Senhor. Toda cegueira espiritual, Senhor, cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo sofisma na mente, toda religiosidade. Em nome de Jesus, para que o conhecimento entre e haja libertação nessa casa, nessa vida. Assim eu oro e declaro nessa manhã, essa live ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome da família. Louvado seja Deus. Eu posso sentir a presença do Senhor. Essa semana nós vamos estar numa igreja fazendo um trabalho de assembleia solene, né, que a gente chama, que é conquista de território. A gente vai fazer conquista de território nesse lugar. Tudo isso eu vou ensinar para vocês nessa mentoria Vida Plena. Então, vai ser muito bom para sua vida. Olha, vamos lá. Eu preciso que você se esforce nesse momento para dar atenção no que eu vou te falar, tá? A Bíblia, ela fala sobre a palavra maldição. Eu já tenho lives aqui, depois você pode procurar no meu Instagram, no YouTube, falando sobre maldição. Mas eu vou dar aqui um panorama rápido para a gente poder falar sobre os sintomas, tá? A maldição, a Bíblia, existe mais de 200 citações falando sobre isso, tá? Eu preciso sentar, me esforçar para entender. Quando a Bíblia fala sobre maldição, ela está falando sobre consequências de um pecado, tá? Quem perdoa o pecado? Jesus. A maldição que Jesus Cristo carregou na cruz por nós já foi feita pelos nossos pecados. Hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Não tem mais maldição. A dívida que tinha sobre nós, sobre a humanidade, a dívida que a humanidade tinha para com o
pecado, né? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Essa dívida já foi paga. Jesus Cristo já pagou. Ponto. Porém, isso requer de nós arrependimento. A única coisa que eu preciso fazer para obter o perdão do meu pecado é confessar e se arrepender e deixar. E alcança a misericórdia. Agora, as consequências, a Bíblia fala que elas sempre vão acontecer. Aquilo que o homem peca, né? Aquilo que o homem planta, ele colhe. E é sobre isso que eu enfatizo aqui. Eu preciso fazer uma observação, né? O que é o mapeamento espiritual? Eu observar a minha história, a história dos meus pais, dos meus avós, para me ver se tem sintomas nesse lugar. Então, deixa eu ler algo aqui para vocês, tá? Num livro. Diz assim, ó. Um sintoma real de maldição é a grande premissa para uma libertação. Podemos definir sintoma como o efeito colateral do problema. É um erro interpretar o sintoma como um problema. Então, sintoma não é o problema. Como? Vou dar um exemplo assim, bem prático. Quando uma criança ou nós mesmos aparecemos com uma febre, e a febre está começando a aumentar, a febre está alta. A febre é o problema? Não, a febre é o sintoma. Existe algo por trás dessa febre que está levando ele a ter essa temperatura elevada. Uma infecção, uma bactéria. Aí o que a gente faz? Vai no médico. Vamos investigar o que está acontecendo. A gente investiga e aí tem o diagnóstico. Ó, é uma inflamação, é uma infecção, vamos entrar com uma medicação tal XY. Ponto. Então, isso é o sintoma, é quando eu estou vendo. Então, eu estou passando por uma depressão profunda, já fiz tudo que não existe razão para isso. Eu estou sentindo uma opressão dentro da minha casa, eu já fiz tudo que eu pude, não sei o que está acontecendo. Então, são coisas que estão pontuando, mostrando para você que tem algo ali por trás, tá? Então, este paradigma equivocado frustra os esforços empreendido num aconselhamento. Então, eu preciso interpretar que o sintoma não é o problema. O problema está por trás do sintoma. Então, uma leitura correta dos sintomas é o genuíno ponto de partida para uma libertação eficiente. Então, por exemplo, doenças estranhas. Do nada começou umas doenças, saíram uns caroços, saíram não sei o quê. Doenças estranhas. Tentações incomuns. Todo mundo é tentado na vida? É. A tentação faz parte da nossa natureza. Agora, tem uma tentação incomum. Você olha aquilo e você fala, isso aqui não é normal. Perturbações, perseguições variadas. Estou tendo perturbação, perseguição de fundo espiritual ou de caráter hereditário podem caracterizar o que definimos como sintomas de maldição, ok? Então, precisamos avaliar o real significado de cada sintoma. Todo sintoma carrega consigo uma mensagem natural ou espiritual que deve ser discernida corretamente. Então, eu preciso avaliar. Se é de sintoma natural, eu vou ao médico, faço lá o tratamento. Realmente está tudo irregularizado, vamos arrumar aqui, tarará. Tá faltando hormônio e tal, faltando hormônio e tal. Coloco no lugar, fiquei bem. Sintoma natural. Não, eu fui no médico, meus hormônios estão tudo ok, os exames estão tudo ok, e eu continuo sentindo sintomas, e eu continuo tendo perseguição, perturbação. Aí a gente vai orar. A gente vai ver onde está abertas essas portas, o que foi que aconteceu. Entende? Então, a gente precisa ter esse esforço. Geralmente, né, acontece isso. Recentemente, eu atendi uma moça e ela falou, olha, nós estamos desconfiando que seja algo espiritual, porque do nada começou a sair um monte de caroço no corpo, em outros lugares, e os médicos fazem exame X, faz exame Y, e não acusa nada, nem eles sabem o que é. Aí a gente chama atenção para o espiritual. Vamos observar, né? Teve algum envolvimento com algum tipo de
de obra maligna, né? Aí a gente vai investigando para ver. Não, participei de não sei de onde, ou alguém rogou uma praga para mim. Aí eu vou entrar em outro ponto que está aqui em Provérbios. Preste atenção. Thalita, então quer dizer que a pessoa rogar a praga pega? Não, depende. Olha o que diz Provérbios 26, versículo 2. Olha o que diz Provérbios 26, versículo 2. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Tá? Grava aí, Provérbios 26, 2. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Então, vamos lá. Então, quer dizer, irmã Thalita, que tem que ter um motivo? Sim, tem que ter uma porta aberta. Então, nós estamos num mundo físico e o que a Bíblia fala? A terra pertence aos homens. Deus deu a terra para nós já administrarmos. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, quando a gente pensa nesse versículo, a gente entende que tudo aquilo que nós ligamos na terra, liga no céu. Tudo aquilo que nós desligamos na terra, é desligado no céu. Então, eu tenho a autonomia de autorizar as ações demoníacas na minha casa, na minha vida, na minha família. Porque eu tenho o controle na terra. Eu posso fazer isso. Então, é eu que tenho que desligar. Então, presta bem atenção. Então, maldição sem causa não se cumpre. E precisa ter uma porta aberta. E muitas vezes a gente permite ele entrar sem mesmo a gente saber que está entrando. Uma legalidade que a gente dá, tá? Então, isso que eu quero que você perceba. Não devemos menosprezar, preste atenção aqui também, ó. Não devemos menosprezar o poder destrutivo do pecado. Não podemos menosprezar. Pecados e iniquidades não confessados e não resolvidos devidamente pelo sacrifício de Jesus, seja em relação a nós ou aos nossos pais, impõem um jugo de maldição que pode facilmente ser identificado. Resumidamente, nós vamos apresentar aqui alguns sintomas mais comuns que certamente indicam a presença de maldição. Então, é errado nós menosprezarmos o poder destrutivo de um pecado. Tá? Não, já pequei, mas já pedi perdão a Deus e tá tudo certo. Tá tudo certo? Sim, porque o pecado é perdoado. Agora, as consequências desse pecado, nós precisamos reconhecer ele também. Quando nós observamos, fizemos um mapeamento e observamos. Muitas pessoas vieram ou fazem, né? Muitas ligações espirituais antes de vir para Jesus. Ela liga com pessoas, né? Ela faz idolatrias, né? A outros deuses. E os demônios estão na terra. Né? Eles são espíritos, mas eles estão aqui. E eles procuram quem possa tragar. E eles seguram aquilo ali. Você se arrependeu, você saiu. Mas se você observa dentro da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, alguma situação adversa que você identifica que aquilo não é comum, precisamos reconhecer diante de Deus e ir para a cruz. No final eu vou falar como é que você faz. Ir para a cruz, falar: Senhor, na cruz tem os benefícios que Jesus conquistou por nós. Porém, não é automático. Eu tenho que reconhecer isso. E eu tenho que sacrificar e pedir ao Senhor: me perdoe. Então, vamos lá. Sintomas comuns da existência de maldição. Tem vários, tá? Vou falar uma aqui, ó. Legado familiar de feitiçaria.
legado familiar de feitiçaria. Quando se percebe um cajado de feitiçaria sendo passado de geração em geração, em cada geração, uma ou mais pessoas envolvidas diretamente com o ocultismo, magia, bruxaria, satanismo, sociedades secretas. Como sintoma latente, pessoas desde criança apresentam dons sobrenaturais, como visão de espíritos, audição de vozes, desdobramento, ou seja, viagem astral. Entendeu? Então, dentro do mapeamento, a gente vai vendo essa questão, né, que acontece na nossa história. Deixa eu aqui. Aí, você precisa identificar isso. Realmente, meus pais e meus avós, meus bisavós vieram dessa linhagem. Então, eu tô vendo aqui nos meus primos, nos meus sobrinhos, nos meus filhos, um comportamento X, Y, Z. Eu preciso identificar isso, tá? Aí, ele fala aqui, ó, legados familiares de feitiçaria. Como sintoma latente, pessoas desde criança apresentam dons sobrenaturais. Adivinhação, incorporação, e por aí vai, né? Então, mesmo que hoje você esteja, mas teve um legado lá atrás. E olha, eu já falei aqui para vocês e vou tornar a falar. Todos nós, preste atenção, todos nós, de alguma forma, temos um legado geracional nessa área. Seja na feitiçaria, seja no espiritismo, nós temos. Por quê? Porque o nosso país, ele foi colonizado, né? E quando veio a colonização, veio também a idolatria. Catolicismo, a pagelância, né? E a feitiçaria com a África. Então, todos nós temos na nossa linhagem isso. Isso precisa ser redimido através da confissão, tá? Isso precisa ser redimido através do mapeamento. Eu olho e falo, Senhor, realmente, passamos por esse lugar. Meus pais passaram, eu passei. E eu tô olhando hoje para minha história, para meus filhos estão vendo consequências desse negócio. Eu vou trazer para a cruz. E agora eu estou em Cristo. Eu quero os benefícios que tem para mim. Entende? Então, esse é a observação que a gente precisa ter. Então, a pessoa, desde cedo, ela é cometida por uma forte atração e desejos estranhos ligados ao ocultismo. Filmes de terror, feitiçaria. Então, esse é um dos sintomas. Aí você vai avaliando aí, tá? Nós fazemos um seminário e esse ano eu ainda não tenho a data, mas anota aí. Depois a gente vai divulgar. Nós vamos fazer um seminário sobre heranças espirituais, tá bom? Trazendo vocês um aprofundamento sobre o conhecimento disso. E no final a gente faz orações coletivas, cancelando toda maldição que veio que foi gerada, né, através dessas consequências dos nossos envolvimentos, tá bom? Tem pessoas que até hoje que estão na igreja, já 5, 10, 15 anos já na igreja, e elas ainda têm alguns sintomas do tempo que ela serviu lá atrás às entidades. Então ela precisa trazer isso para a luz, confessar isso, e a gente orar, cancelando esse lugar que outrora os demônios tinham autoridade. Por que ele ainda está perseguindo? Por que ela ainda está tendo aqueles sintomas? Por que ela ainda está vendo se ela já está em Cristo Jesus? Então a gente precisa trazer isso para a luz e cancelar ele, destruir através do poder redentivo do sangue de Jesus, para que ela possa ficar livre desses sintomas, tá? A gente está falando de sintomas, a gente não está falando de pecado. O pecado dela já foi perdoado. Mas se ainda está com sintoma, se ele ainda está com sintoma, se os filhos ainda estão sentindo alguma coisa, a gente precisa trazer isso. Outro sintoma, de comum da existência de maldição. Então, quem está entrando agora, depois veja a live do início para você entender um pouco sobre essa questão da maldição, tá? Eu tenho outras lives falando, a gente não pode ignorar o poder destrutivo da maldição, tá? As consequências. Então, maldição é consequências.
E se eu avaliei e vejo que isso está rondando a minha casa, a minha família, sem um diagnóstico claro. Não, o que é isso, Mantelito? Não, eu fui ao médico, eu fiz o tratamento e o médico falou o que é e a gente já está tomando a providência, está sendo tudo feito, está sendo curado. Resolveu o problema. Agora não tem diagnóstico claro, o negócio está meio esquisito. Procura, investiga, vamos orar, tá? Outro sintoma, presta atenção aqui, comum da existência de maldição: enfermidades repetitivas ou crônicas sem diagnóstico médico claro. Não tem diagnóstico médico claro. Especialmente se são de caráter hereditário. Passou de pai para filho, de mãe para filho, netos, sobrinhos, primos. Doenças, por exemplo, congênitas, né? Insônia, sonolência, bloqueios mentais, desmaios, convulsões, peso e dor na coluna. Isso aqui sem diagnóstico claro, tá, gente? Dor de cabeça crônica, impressão de inchaço na cabeça, pontada no corpo. Aí você vai avaliando, tá? E aí, ele diz aqui: acredito que muitas doenças congênitas podem ter uma conotação espiritual no aspecto de heranças espirituais. Esses espíritos interferem de alguma forma na estrutura genética da pessoa. Se o próprio homem, com a sua tecnologia humana limitada, já tem acesso ao seu genoma, imagine os demônios. Entende isso? Vou repetir. Se o próprio homem, com a sua tecnologia humana limitada, já tem acesso ao seu genoma, imagine os demônios. Pensa aí sobre isso. Lembro-me de um caso em que o neto tinha o mesmo nome do avô e com a mesma idade com que o avô falecido contraiu determinada doença. Ele também a contraiu. Casos como estes refletem uma possibilidade consistente de maldição. Entende? O neto tinha o mesmo nome do avô e com a mesma idade com que o avô falecido contraiu determinada doença, ele também, o neto que tem o mesmo nome, contraiu aquela doença. Casos como esses refletem uma possibilidade consistente de maldição. Vamos falar mais uma? Vamos lá. Esterilidade. Esterilidade. Tendências ao aborto, problemas menstruais crônicos. Então, quem está chegando agora precisa ouvir desde o início o que eu estou falando, tá? Problemas menstruais crônicos de caráter anormal. É importante considerar a esterilidade espiritual e profissional também. Tenho ouvido muitas pessoas dizendo que tudo que elas tocam simplesmente morre. Animais de estimação morrem, a empresa que ela trabalha quebra, amigos abandonam, a igreja divide. Por que será? Sintoma de esterilidade. Tem uma causa por trás. Eu estou falando de sintomas, tá? Qual seria a causa? Várias. Então, a gente precisa investigar. Principalmente aqui, nesse caso, derramamento de sangue. Derramamento de sangue, tá? Aí a gente investiga. Teve sim, lá atrás, meu avô, minha avó fizeram isso, fizeram aquilo. Ou eu fiz um aborto, né? Provoquei 1 ou 2, 3 abortos. E aí eu tenho, a minha vida tá toda esterilizada. Não vai pra frente, o negócio não anda, não sei o quê. Então, eu preciso investigar isso. Para isso, gente, precisa ter um tempo para que a gente possa conversar, para que você possa orar. E vai ser sobrenatural o que Deus vai fazer. O diabo, ele não quer que a igreja aprenda sobre isso, saiba sobre isso.
porque ele tem uma procuração na mão para explorar. Isso não tem a ver com a salvação, tá? E eu não estou falando de algo aqui que você já tem consciência do que é, tipo assim, não, é um problema que eu já estou fazendo tratamento e tem cura, tal. Eu estou falando de algo que não existe possibilidade, ninguém sabe por quê, por que isso está se repetindo, não existe um diagnóstico claro para falar sobre isso, tá? E deixa eu falar mais uma aqui, são muitas coisas. Num seminário presencial a gente vai abordando mais temas sobre isso e no final você vai orar junto com a gente, tá? Então vai se preparando aí que esse ano ainda a gente vai preparar esse seminário presencial para você estar lá e trazer para a cruz, através do sangue de Jesus, e redimir isso aí, tá? Essas consequências desses pecados cometidos geracionalmente, tá? Ó, outra aqui que a gente vê também com muita frequência. Insuficiência econômica contínua. Insuficiência econômica contínua. Principalmente quando as entradas parecem ser suficientes. Por que que eu tenho é tipo como se fosse uma bancarrota, né? Entra o dinheiro e sai assim que de repente quebra isso, destrói isso, cadê o dinheiro? Foi embora. Se isso está acontecendo com frequência, presta atenção. Então, ó, perdas, roubos, dívidas constantes, avareza, casos de bancarrota e falência na família. Pais e avós que eram ricos e que perderam tudo de uma hora para outra. Você já percebeu esse sintoma na família de alguém ou na sua? Então, esse é um dos sintomas que a gente precisa observar, né? Tem pessoas que chegam e falam assim, poxa, eu faço tudo direito, as coisas, né? Eu me organizo, tal. Quando o dinheiro entra, do nada, acontece não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, lá foi embora o dinheiro. Quebra tudo, rouba. Eu compro um celular, rouba. Eu compro o segundo celular e quebra, cai no chão e destrói tudo. Já pararam para pensar sobre isso? Uma vez eu atendi uma menina que ela tinha comprado já o terceiro celular, novo. Ela falou que 2 foi roubado, outro caiu no chão, quebrou. Não conseguia parar com o celular nem 1 ano. Cheio de legalidade, principalmente geracional. Espírito de roubo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Porque, para pensar, se você está em Cristo Jesus, olha o que eu li aqui em Provérbios 26, 2. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida se eu estou em Cristo Jesus? Eu estou fazendo as coisas certas. Não tem a ver com a tua salvação. Não tem a ver o quanto que você está se entregando. Tem uma legalidade no mundo espiritual que eu preciso reconhecer ela. Foi algo que foi ligado. É um processo de santificação. É um processo de libertação. Precisa pedir a Deus para trazer o seu entendimento. Deus me mostra, me revela. Que porta foi essa? Aí muitas vezes quando a gente faz o mapeamento, a gente conversa, a pessoa fala, ó, lá atrás eu não queria, eu era muito nova e eu não queria filho naquela época. E aí eu fiz o primeiro aborto. Eu fiz o segundo, eu fiz o terceiro. Mas um dia eu conheci Jesus, né? Entrei para a igreja e tal. Mas essa pessoa ainda continua com perdas, aí ela cai em si. Que ela cometeu um dos pecados que está lá nos 10 mandamentos. Derramamento de sangue. A cobrança vem, não só para ela, mas vem para toda a geração. Isso não tem a ver com a salvação dela. Então a gente precisa se esforçar para ver isso. Entendeu? Agora, quando você está fazendo tudo certo, as coisas estão dando certo, ok, segue a tua vida. Agora, quando não, você percebe esses sintomas, é importante que você investigue, tá?
E pra gente fechar aqui, deixa eu ver mais um aqui, sintoma, que é muito comum. Deixa eu ver. Esse aqui também é bem puxado, né? Problemas anormais e desvio na área sexual. Tá? Forte atração sexual por pessoas do mesmo sexo e nenhuma atração pelo sexo oposto. Pensa aí. Desejo sexual desordenado, neurose sexual, apetite sexual incontrolável, ou impotência, frigidez, né? Apetite sexual ausente. Casos de impotência sem diagnóstico médico estão frequentemente ligados à obra de feitiçaria e magia negra. Eu aprofundo isso aqui nos nossos seminários presenciais, tá bom? Então, vai se preparando aí para você estar conosco. E por aí vai, gente, ó. Dentro dessa área do sexo também tem a pornografia, né? A masturbação, pessoas com mente viciada em fantasias. E por aí vai. Tem outros temas aqui mais fortes que não dá para falar aqui. Mas eu tenho aqui na minha bio, nós temos uma mentoria que eu fiz, né? Uma imersão na área da sexualidade, restauração sexual. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, participar desse mapeamento que eu fiz e dessa imersão, só tocar aqui na minha bio que tem lá uma imersão na área da sexualidade, tá bom? Então, você vai se preparando. Quanto, Thalita, tá, eu entendi que esses são os sintomas, já até me identifiquei e vi isso na minha família. Como que a gente faz para resolver isso? Primeiro, você precisa fazer esse mapeamento histórico na sua família, identificando isso e pontuando isso. Depois, você precisa trazer isso para Deus, em oração. Você entra no seu quarto, fala: Deus, eu fiz isso aqui. Minha família, Senhor, pecou contra o Senhor. Eu reconheço esse pecado. Eu preciso reconhecer ele. E eu preciso me arrepender. Senhor, eu me arrependo hoje, porque hoje o entendimento chegou. Eu quero cancelar esse pecado, Senhor. Essa consequência desses pecados que está rondando na minha família, procurando a quem tragar. Porque aí outro da geração vai dar lugar. Outro da geração vai dar lugar para essa influência espiritual maligna que está rondando na família. E que vai cair. E vai cometer as mesmas práticas. Tem pessoas que a gente atende que, tipo assim, a avó fez o aborto. A mãe fez. A filha fez e a neta fez. Era uma prática comum. De geração em geração. Então, olha quanta destruição. A gente tem que cortar esse ciclo. Você que está vindo com entendimento, com conhecimento, cortar isso aí, no nome de Jesus. Me arrepender, reconhecer, me arrepender e confessar. A Bíblia fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Quando ela fala confessar a vossa culpa um ao outro, ela está falando sobre confessar para um outro, que através da confessar, eles vão concordar na terra e vai desligar toda a maldição, toda a consequência daquele pecado. Para que haja cura. Onde está isso, irmã Thalita? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Não é para que o seu pecado seja perdoado. O seu pecado já foi perdoado. Mas para que sareis. E aí você procura pessoas que entendem, ministérios. Nós fazemos mapeamento aqui espiritual, tá? E vai viver, experimentar a cura que virá após tudo isso, tá? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tá? Tem que fazer com fé, entender isso, gerar isso no seu coração, para que o Senhor conceda-lhe a graça. Os meus pecados não te lembrarei mais. Mas quando a gente fala de maldição, a gente está falando de consequência na terra. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mas a gente pode hoje, em Cristo Jesus,
pedir a misericórdia e na cruz do Calvário e pedir os benefícios que tem lá, que é cura, que é vida plena, que é libertação, que é saúde, provisão, tá tudo lá na cruz. Amém? Gente, que Jesus abençoe. Deixa eu orar por você. Segue a gente. A gente vai lançar as datas, né, dos seminários presenciais e a mentoria Vida Plena que a gente vai fazer para você ter todo o material sobre intercessão, libertação e você poder ser capacitada para trabalhar com a sua igreja, trabalhar na sua vida, trabalhar onde o Senhor te mandar. A gente vai começar essa mentoria Vida Plena ao vivo e online, 2 meses, tá? Vai ter aula toda semana ao vivo, vai ficar gravada, com direito a você ter todo o material e também ter o nosso suporte, tá bom? Então já pode colocar seu nome na lista de espera, chama a Juliana aqui, ou lá no nosso suporte, aqui na nossa bio, fala, eu quero participar da mentoria Vida Plena, que vai ter a partir de janeiro, tá bom? As inscrições já estão abertas, você já pode procurar pra gente poder, você já deixar o seu nome lá, tá bom? Que Deus abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu apresento, Senhor, mais uma vez essa live ao Senhor, e que ela chega, Senhor, no lugar onde precisa chegar. Senhor, desperta, Senhor, o teu povo. Pai, nós estamos aqui para abrir, Senhor, a mente e a visão, porque o Senhor Jesus já nos declarou como co-herdeiro. Nós somos co-herdeiros de Deus em tudo, de Jesus que fez isso por nós. Mas não é automático, eu preciso abrir minha boca, eu preciso pedir, eu preciso falar, para que eu alcance, Senhor, esses benefícios da cruz. Assim eu oro e peço que o Senhor continue, Senhor, trabalhando na vida do teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Nós já estamos terminando essa live. Compartilha, tá? Você que tiver, compartilha ela com mais pessoas. Em nome de Jesus. Deus abençoe Thelma, Ana Cristina, Flávia. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Compartilha, Cláudio, Alice. Quero dar o melhor de mim. Sábado que vem nós vamos estar na igreja da Taquara, Batista Mundial da Taquara. Sábado agora, dia 2. Se você quiser estar lá, você também pode, tá? Tá tendo uma inscrição. Entra lá, eu vou postar daqui a pouco. Vocês entram lá e falam, eu quero participar. Vai ser um tempo de intercessão que nós vamos fazer territorial, ganhando o lugar para Jesus, tirando da mão do inimigo tudo aquilo que está em oculto, trazendo para a luz. Vai ser forte. O que vai acontecer? Eu só quero te... Coloca aí, Isabela, como é que faz para o pessoal participar, se quem quiser estar lá, pessoal da igreja, da Redondeza. Vai ser na Taquara, dia 2 de novembro. DNA. Ó, o vídeo vai ser postado no Instagram. E você que mora aí na região, quiser estar lá, você vai poder participar desse primeiro encontro que a gente vai fazer ali, treinando intercessores. E essa primeira oração que nós vamos fazer é uma oração territorial. Vai ser tremendo. Quero orar o melhor. Amém. Que Deus abençoe, ó. Quarta-feira de manhã estamos aqui novamente com mais uma porção dessa palavra. E entra no nosso grupo de oração que nós temos aqui. Também entra aqui no WhatsApp, chama aqui na bio, fala, eu quero participar da sala de oração de guerra. Tá bom? Que Jesus te abençoe.